E a questão ela diz assim: o gráfico apresenta o número de acertos na prova de língua portuguesa e de matemática aplicada a dois candidatos, o A e o B, em um concurso interno para promoção de cargo. Sabendo-se que a prova de língua portuguesa tinha peso 2 e a de matemática peso 3 para o cargo em concurso, que cada uma das provas tinha 50 questões e que a nota de cada prova é igual ao número de acertos correspondente, é correto afirmar que o número de questões de matemática que o candidato B deveria ter acertado a mais para que a média aritmética ponderada das notas fosse igual à média ponderada das notas do candidato A é igual a. E bom, tem texto aí. Vamos conversar sobre esse texto para entender bonitinho antes. Então, uma questão bem parruda, por quê? Ela trata a ideia de média ponderada, botando um peso aí para cada disciplina. Ela trabalha uma certa análise gráfica também, e ela trabalha a equação do primeiro grau, de que a gente vai ter que ter incógnita na brincadeira. Então, é uma questão bem completinha. Resumindo, a brincadeira é: língua portuguesa peso 2, matemática peso 3. Tinha que ter sido uma questão feita pelo cara da matemática, botou mais peso para ele, porque matemática mais peso que português num concurso, não vou mentir, é difícil. É importante, mas português tem mais, sempre. E ele fala que, por exemplo, se o cara acertou 21 questões de língua portuguesa, a nota dele em português foi 21. Se o cara acertou 15 em língua portuguesa, a nota dele foi 15. É isso. E o que ele quer saber é quantas questões que o candidato B deveria ter acertado a mais de matemática para que a média ponderada dele fosse a mesma do candidato A. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir qual foi a média ponderada do candidato A. Vamos descobrir qual a média que o candidato A teve. Para fazer média, você soma todo mundo e divide pelo total. Quando você tem uma média ponderada, significa que tal pontuação vai contar mais vezes. Então, por exemplo, olhando para o candidato A, que no nosso gráfico são as barrinhas mais escuras, eu tenho que de língua portuguesa ele acertou 21 questões. Só que língua portuguesa tem peso 2. Então eu vou contar 2 vezes os 21 pontos que ele fez em língua portuguesa. Mas em matemática ele acertou 25 questões, só que matemática tem peso 3, então eu vou contar 3 vezes as 25 questões que ele acertou de matemática. Vou colocar xizinho para ver se fica mais fácil de distinguir. Só que média é soma todo mundo e divide pelo total. E na média ponderada, muita gente se perde na hora de descobrir qual é esse total. E o segredo é o total de notas que eu contei. Pensa comigo. Eu contei 2 vezes a prova de português e 3 vezes a prova de matemática. Então, quantas notas eu realmente contei? 5. Então, eu divido por 5. Beleza? Esse é o segredo. Quando fizer uma média ponderada, você vai analisar quantas vezes você contou uma nota ou um valor e você vai dividir pelo número de valores que foram contados. Mesmo eu tendo só 2 notas, eu contei elas mais vezes. Então eu divido pelo número de vezes que foi contado, 5. Estão comigo? Cris até aqui? Aí, bom, vou fazer essa continha com certa ignorância. 2 vezes 21, 42. 3 vezes 25, 75, certo? 75 com 42, 117, que dividido por 5, 23,4, né? Sim, 23,4. Tá lá. Ai, Pedrão, não consigo fazer essas contas de cabeça assim, meu irmão. Galera, normal, eu faço meio que isso o dia inteiro, então é de se esperar que eu faça rápido. Como a nossa aula de hoje é para resolver essas questões, eu não vou ficar perdendo tempo explicando uma a uma as contas, senão a gente não vai conseguir, certo? O que eu falo para você tem qualquer dificuldade em fazer multiplicação e divisão, a gente já tem vídeo aqui no canal sobre isso. Tem um vídeo só sobre multiplicação, tem um outro vídeo só sobre divisão. Tá ali na minha playlist, vai nos vídeos e vai ter divisão e multiplicação. Além disso, nas nossas lives, nessa leva de lives às quintas-feiras,
Na primeira live de matemática, eu fiz uma aula sobre introdução à matemática básica, onde eu falei também muito sobre divisão. Vale a pena assistir também, certo? E qualquer dúvida, não entendeu uma passagem, só me interromper que a gente responde. Quem não estiver assistindo ao vivo, vai lá no canal do Instagram, não tem crise. Então, voltando, a média ponderada do A foi 23,4. Show. Agora, eu quero saber quantas questões a mais o B teria que acertar para ter essa mesma média ponderada. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos olhar agora para o B. Está lá o nosso B. Eu sei que o candidato B acertou 15 questões de português. Então, 15 vezes 2, porque é peso 2, mais. Aí, em teoria, ele acertou 20 questões de matemática. Só que eu não quero trabalhar com essas 20 questões. Eu quero saber quantas questões de matemática ele teria que ter acertado para ter a mesma média ponderada que o A. Então, eu vou dizer que ele acertou M questões de matemática. Pedrão, pensei diferente. Eu coloquei 20 mais X ou 20 mais M. Até poderia. Só que quanto mais número, mais conta você tem que fazer. Então, eu vou descobrir qual nota de matemática ele teria que ter tirado para que a média ponderada dele fosse igual a do A, fosse 23,4. Então, estou calculando a nova média ponderada de B com esse número de questões novo, dividido por 5, porque são 5 notas ainda contadas, e eu estou dizendo que vai ter que ser igual os 23,4 que o A teve. Até aqui todo mundo comigo? Manda um feedback que estão entendendo aí, só para eu saber se está todo mundo na área. Aí vamos resolver essa continha. Para aqui, eu vou pegar esse 5 e jogar para lá multiplicando, certo? Aqui dentro eu vou fazer a conta. Então, 2 vezes 15 vai dar 30, mais 3 vezes M, eu escrevi 2 porque eu sou uma besta, 3 vezes M vai ser igual 23,4 vezes 5 vai dar 117. Acabamos de fazer a divisão, eu lembrava do valor. Continua a brincadeira jogando para lá. Então, esse 30 eu vou jogar para lá e vou jogar o 3 dividindo. Aqui eu já vou direto na jugular, porque quando eu fizer isso, ó, joguei o 30 para lá subtraindo, 117 menos 30 é delícia, né? Você pensa que é 110 menos 30 vai ficar 80, com 7, 87, dividido pelo 3, vão dar belíssimos 29 cravado, né? Exatamente. Então, o nosso herói, boa, Gabi, tá entendendo? Tamo junto. Joguei para lá, todo mundo vai dizer que o M é igual a 29. Ou seja, o nosso candidato B, ele teria que ter feito 29 questões de matemática para ter a mesma média ponderada do A. E cuidado que é nesse momento que uma galera ramela. Por quê? O cara vê esse 29, ele tá louco para dar uma resposta e ele vai na alternativa D e erra geral. Porque a pergunta foi: o número de questões de matemática que o candidato B teria que ter acertado a mais. Ele já acertou 20, teria que ter acertado 29, ou seja, ele precisaria ter acertado 9 questões a mais. A alternativa certa é a alternativa A nossa resposta da questão. Beleza? Então comigo, ó.